Ô, povo querido do coração, tentei fazer essa live hoje lá do meu gabinete no final do expediente, mas não conseguia. Ah, meu amigo Décio Vascaíno, entrando aí, feliz, né? Vocês viram que eu coloquei ontem no meu Snapchat? Tô indo dormir feliz com o meu Vascão. Saudações, queridos. Choro muito, já chorei muito. Então deixa eu curtir este momento. Não é não? Ora, tá, não é não, gente? Hein? É aquele lance, querido. Nem me vem com esse negócio, não. Então deixa eu experimentar. Vocês não comem melado de lambuça. Como é que é essa história? Nunca come melado quando come lambuça. Ok, tá tranquilo, mas deixa eu comemorar. É isso aí, gente. Muito boa noite. Pega fogão nada, garoto. Vamos subir de novo aí, ó. Em cima do fogão. E ainda vamos ser invictos, se Deus quiser. Olhem só, queridos do meu coração. Com relação aqui à nossa live de hoje. Vila Velha, um beijo pra galera de Vila Velha, de Porto Alegre, que eu amo. Mando um beijo pra minha Julinha, se ela estiver assistindo. Pra minha querida Isabela, se ela estiver assistindo. E agora eu ainda tenho mais uma princesinha, não é? Pra aqui torcer por ela e pra mandar beijo, que é a Heleninha, do Thiago Justo, que é meu seguidor no Instagram. E ele disse que quando passar vai dedicar essa vitória à filha dele, a Heleninha. Então, que Deus abençoe Thiago, a Heleninha, a Julinha e a Isabela. E todos vocês, meu amigo Fabrício Bastos, um beijo grande, meu preto, meu pretinho querido que eu amo, meu amigo de sempre, sempre aqui compartilhando a minha live, sempre dando a maior força para sua amiga aqui. Meu amigo Fabrício, coitado, ótimo professor, não, excelente professor. Há um defeito no rapaz. O rapaz é flamenguista, mas quem não tem defeitos nesse mundo, meu pai? É isso aí. Ontem aqui em casa, Fabrício, João quase morreu. Legal que o João falou assim, ó, eu vou ter um troço no coração. Aqui, olha onde estava a mão dele. Meu coração vai parar. Aí o meu marido falou assim, João, coração do outro lado. Vou te contar. É muito dramático, gente. É muito dramático. Isabelle Gravatá, minha amiga querida vascaína na área, minha amiga do coração, minha BFF forever. Um beijo. Cadê Luiz Fernando? Um beijo pra você. Ô, amores, então vamos aí começar a nossa live de hoje. Acabou a fofoca, né? Vamos fazer a nossa live? Galera, olhem só. A minha live de hoje diz respeito a algo que foi Medula bravo com a minha live? Medula tá bravo com a minha live? Impossível. Medula é meu amigo, cara. A Medula vai estar bravo com a minha live, nada. Vai terminar rapidinho a minha live aqui. Caramba, é porque às 23 Medula entra também. Pior que eu também sou medulete, cara. Não entrei aí, ó. Tá vendo, ó? A Labelinha Gravatá. Oh, meu Deus do céu. Então vamos lá. Olhem só, queridos do meu coração. Deixe-me falar aqui uma coisa rapidinho para vocês. Essa live de hoje diz respeito a uma decisão do STJ. No informativo 579 do STJ, foi veiculada uma decisão em que o STJ disse o seguinte: o fato de ter havido a prescrição tributária, tendo o Estado deixado qual prazo para a cobrança do crédito tributário, não significa que tenha que ser trancada a ação penal por crime contra a ordem tributária, não, senhores. Isso porque são esferas... Obrigada, meu amor, um beijo para você também. Isso porque são esferas distintas. A esfera tributária é distinta da... obrigada, meu bem. É distinta da esfera penal. Vejam só, o fato do Estado ter perdido o prazo para executar o crédito não significa que o crime tenha desaparecido. O crime, o que a gente precisa é o seguinte: por força da súmula 24 vinculante do Supremo Tribunal Federal, o que a gente precisa é o quê? Do lançamento definitivo, não é isso? O lançamento definitivo do tributo, certo? Então, o crime do artigo 1º, incisos 1 a 4, não se tipifica
antes do lançamento definitivo do tributo, não é? Então, não importa se houve a prescrição tributária. O que importa é se houve ou não houve o lançamento definitivo do tributo. Lembrar, queridos, que a prescrição penal, ela se conta de forma diferente. Então, por exemplo, esses crimes aí contra a ordem tributária, esses do artigo 1º da Lei 8.137, né? Qual é a pena para esses crimes do artigo 1º da Lei 8.137? Nós temos lá uma pena que não é pequenininha não, tá? Não é pequenininha não. É pena de quanto, hein? De 2 a 5 anos de reclusão. Ora, esses crimes só prescrevem em 12 anos. Agora, vamos lembrar o seguinte, amores, isso por força do que dispõe o artigo 109 do Código Penal. Agora, vamos ler, não é isso? 2 a 5 anos, então prescreve em 12. Concorda comigo, meu coração? E aí, o que acontece? A partir de quando começa a contar essa prescrição penal, que não tem nada a ver com a prescrição tributária, ela começa a contar do lançamento definitivo do tributo também. Sabe por quê? Porque, olha só, a prescrição, pela regra do artigo 111, inciso 1 do Código Penal, ela começa a ser contada a partir da consumação. E quando é que se consuma e tipifica o crime contra a ordem tributária do artigo 1º, incisos 1 a 4? A partir do lançamento definitivo. Então, a partir do lançamento definitivo, contar-se-ão os 12 anos para a prescrição do crime do artigo 1º, incisos 1 a 4. Então, não tem nada a ver com a questão da prescrição tributária. Tá bom, queridos? Outra coisa aqui. Então, isso foi decidido no RHC 67771 do STJ. Está veiculado lá no informativo 579. Exatamente. Os 5 anos de lá não tem nada a ver. Olha só, não tem nada a ver. A questão de não poder executar não significa não ter havido o crime. O crime não depende disso. O crime depende do lançamento definitivo, meu pretinho. Tá certo, meu amor? A prescrição, ela não atinge o lançamento. Tá bom, meu bem? E outra coisa, queridos, não... Olha só, presta atenção. Deixe-me falar uma coisa para você, quem tá perguntando aqui, sobre a teoria da atividade. Pretinho, eu concordo plenamente com você, se você seria assim, se não houvesse a súmula vinculante 24. O professor Nutt, ele fala uma coisa no livro dele com a qual eu sou obrigada a concordar. A súmula vinculante 24, ela fez nascer um crime material, porque aqueles crimes, olha só, os crimes de que a súmula vinculante 24 fala, que são os crimes do artigo 1º, incisos 1 a 4, são crimes materiais, certo? Porque eles falam da redução ou supressão do tributo como resultado pretendido pelo agente e resultado que precisa acontecer para que o crime se considere consumado. Concorda comigo? Então, eu estou diante aqui de crime material, certo? Queridos, vejam só. O Nutt falou uma coisa que é verdadeira. Eles fizeram nascer um crime material que não admite tentativa. Porque, olha aqui, ó, presta atenção. Não se tipifica o crime contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo do tributo. De sorte que ou se tem o lançamento definitivo do tributo e se tem uma conduta típica, ou não se tem o lançamento do tributo e não se tem uma conduta típica. Olha que loucura. Pelo menos não do artigo 1º, dos incisos 1 a 4. Tá certo? Então, ou tem, e a conduta é típica do artigo 1º, incisos 1 a 4, ou não. Então, aquele crime material é um crime que não admite tentativa. Ou é tudo ou é nada. E a prescrição, não confunda uma coisa com a outra. Não confunda o tempo do crime, para o qual se adotou a teoria da atividade, que está lá no artigo 4º, certo? Eu concordo com isso tudo, meu amor, mas não é o que o Supremo diz. O Supremo diz que não se tipifica o crime material contra a ordem tributária do artigo 1º, incisos 1 a 4, sem o lançamento definitivo, entendeu, meu preto? Então, tudo isso que você está falando, eu concordo, mas não é o que está na súmula vinculante. Então, olha só. E outra coisa, não confundam uma coisa com a outra. Por favor, preste atenção a uma coisa que eu vou dizer para vocês. Para o tempo do crime, foi utilizada a teoria da atividade, sabe? Artigo 4º do Código Penal.
Mas para a contagem da prescrição, meu preto, foi adotada a teoria do resultado, como regra do artigo 111, inciso 1 do próprio Código Penal. Então, veja, só vai haver o início da contagem da prescrição com o lançamento definitivo do tributo, porque é esse momento que o crime se consuma. Entendeu? Isso pela regra da súmula vinculante 24. Eu não estou, olha só, eu acho a súmula vinculante 24 absurda em todos os sentidos, pretinhos. Eu já falei isso aqui em outras oportunidades em que eu fiz minhas lives. O meu tema, a minha dissertação de doutorado foram as súmulas vinculantes, né? A súmula vinculante 24, ela já começa errada na sua origem, sabe, meu amor? Na sua origem, ela já começa errada. Eu vou te dizer por quê. Porque nós não verificamos ali aquilo que é preciso haver, decisões reiteradas da corte a respeito do tema. O ministro Marco Aurélio falou isso na época, a ministra Ellen Grace, à época, também falou isso, sabe, meu bem? Só que ninguém ouviu, ninguém discutiu e a súmula passou. Então, a súmula vinculante, na minha opinião, ela é completamente equivocada. Completamente equivocada. Em todos os sentidos, sabe, meu pretinho? Só que não interessa se ela é equivocada ou não. Ela é vinculante e tá lá, ela existe, entendeu? E nós temos que trabalhar em cima dela, tá certo? Então, com o lançamento definitivo do tributo, se tipifica aquele crime e é a partir daí que nós vamos começar a contar a prescrição. Tá bom, meu amor? Por força daquilo que eu te falei. Por força do artigo 111.1 do Código Penal. Então, não confunda tempo de crime, alguém falou isso, com contagem de lapso de prescrição, porque aqui foram adotadas teorias distintas para essas duas coisas. Agora, eu vou aproveitar, vou dizer uma coisa para vocês. Gente, o crime contra a ordem tributária, ele só se tipifica com lançamento definitivo, segundo a súmula vinculante 24, segundo entende o Supremo Tribunal Federal, mas ele é um crime de ação penal pública incondicionada, certo? Só que existe um artigo, que é o artigo 83 da Lei 9.430. Obrigada, meu coração. Da Lei 9.430, existe um artigo 83 que fala que a autoridade administrativa, ao término do procedimento administrativo em que se lança definitivamente o tributo e em que existem indícios da prática de crime contra a ordem tributária, que ela deve representar ao Ministério Público, deve remeter ao Ministério Público a chamada representação fiscal. Queridos, qual a natureza jurídica dessa representação fiscal? O Ministério Público precisa dessa representação para deflagração da ação penal por crime contra a ordem tributária? Olha, não. O Ministério Público não precisa da representação fiscal para deflagração de ação penal por crime contra a ordem tributária. Ele depende do lançamento definitivo. A representação fiscal, ela é muito bem, por isso que eu amo vocês são top, vocês são madeira de lei. Isso é uma mera notícia crimes, ok? Isso é uma mera notícia, isso é uma imposição feita não ao Ministério Público, mas à autoridade administrativa, porque se ela apurou o possível cometimento de crime contra a ordem tributária, ela tem obrigação de representar ao Ministério Público noticiando isso. De sorte que o Ministério Público pode deflagrar ação penal sem a representação fiscal? Claro que pode, porque ele pode ter tomado conhecimento disso de outra forma. Concordam? Ele pode ter tomado conhecimento disso através de um outro meio. Ele não precisa da representação fiscal para isso. Tá certo? Então, isso é apenas uma determinação feita, uma imposição feita à autoridade administrativa, não ao Ministério Público, porque isso é crime de ação penal pública incondicionada. Então, a natureza jurídica dessa representação não é de condição de procedibilidade nunca, porque senão seria inconstitucional. Tá bom, meus pretinhos? Então, não esqueçam disso. E não esqueçam também que a súmula vinculante 24, ela só é aplicável aos crimes do artigo 1º, incisos 1 a 4, e não aos demais. Tá bom, queridos? Então, amores do meu coração, um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe, ilumine, guarde vocês. Porque amanhã eu faço uma outra live sobre crime contra a ordem tributária, que eu quero falar com vocês a respeito, sabe de quê? Pagamento, parcelamento
E também quero falar do valor da insignificância. Os 10 mil da Lei 10.522 com as alterações da 1133 ou os 20 mil da portaria. Tá certo? 75 de 2012. Amanhã nós precisamos falar isso. Amanhã isso é tema. Ah, mas posso falar uma coisa que eu tinha esquecido de falar hoje também? A respeito dessa súmula vinculante 24? Vem cá, gente. Não pode haver deflagração da ação penal antes do lançamento definitivo do tributo. Pode haver instauração de inquérito policial? Pode haver instauração de inquérito policial para apurar crime contra a ordem tributária dos artigos 1º, incisos 1 a 4, antes do lançamento definitivo? Vamos lá, pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode haver ou não pode? Vamos embora, olha a brincadeira que a gente sempre faz, vamos lá. Tá com medo? Vinícius Abdala, meu querido, meu amor, um beijo pra você. Eu tinha que ter colocado aqui. Pode haver? Pode haver? Será que pode? Olha, queridos, vamos fazer o seguinte, preste atenção. Já houve decisões do Supremo Tribunal Federal, até na primeira edição do meu livro de legislação especial, dizendo que sim, tá? Mas vamos pensar uma coisa aqui. Eu tenho crime, um inquérito policial, ele se instaura para quê? Para apurar um crime. Perfeito. Se não há lançamento definitivo, se não há crime, se não se tipifica antes do lançamento definitivo do tributo, que crime que eu vou apurar? Você está entendendo o que eu quero dizer? Dentro da lógica da súmula, vou investigar o quê se ainda não há crime? Entenderam, queridos? Por isso que nós temos decisões do próprio Supremo Tribunal Federal dizendo o seguinte: eu não posso nem instaurar inquérito policial. Por quê? Porque se não há crime para apurar, eu vou apurar o quê? Se não se tipifica antes do lançamento definitivo do tributo, eu vou apurar o quê? Tá certo, meus amores? Então, queridos, um beijo, mas eu repito, hein? Já houve decisões no Supremo dizendo que sim e posteriormente dizendo que não, tá bom? Então, um beijo para Aracaju, adoro Aracaju. Um beijo para vocês, tá certo, queridos? Que Deus ilumine, proteja e guarde. E amanhã o quê? Cachoeira de Itapemirim, Ana Júlia, um beijo. Ourinhos, um beijo. Ceará, um beijo. Para todos vocês que participaram aí da minha live. E não esqueçam, hein? Amanhã o que é? Ó, insignificância, os valores de 10 mil e 20 mil reais. E também a questão do quê, hein? 10 mil e 20 mil reais. E também temos a questão do que nós falamos. Fala aí pra mim. A questão do pagamento e do parcelamento do tributo. Macapá, Guaratiba, Cuiabá, Maricá, Goiás, pessoal de Goiânia, um beijo no coração. Tudo de muito, muito bom para vocês. E também quero agradecê-los, agradecer a todos aqueles que participaram do meu primeiro programa de treinamento. Nós fechamos a primeira turma de treinamento e todo mundo que está no programa de treinamento, eu quero mandar um beijo e agradecer mais uma vez por ter confiado no trabalho, tá bom? E outra coisa também, não esqueçam que o programa de WhatsApp tá aí, hein? Quem quiser participar do programa do WhatsApp, é só escrever pro Cláudia Barros, @sabermaisdireito, tá ok? Então, amores, então vai lá, é só escrever Cláudia Barros, @sabermaisdireito, tá ok, queridos? Esse programa de dicas pelo WhatsApp, que todo dia eu mando 2 dicas e um vídeo a respeito daquele tema. Tá joia? Ah, você participa! Um beijo, que bom que você participa, Tá bom, meu amor? Eu fico muito feliz. E qualquer coisa, você tá gostando? Que bom que você tá gostando também. Eu mando videozinho também. Todo dia eu faço um videozinho e mando a respeito da matéria. Tá certo? Então você escreva lá, Cláudia Barros, @sabermaisdireito. Tá bom? E participe aí do programa do WhatsApp. Um beijo e um beijo pra vocês, galera de São Fidélis. Eu fui promotora em São Fidélis pouco tempo, mas fui, sabia? Eu ficava lá naquele hotel da praça chamado Palace. Eu lembro da família lá do Palace que me atendeu, que me acolheu com todo amor, com todo carinho. E eu lembro que na hora do almoço tinha um gilozinho, que não era coisa... Ai, que gilozinho, não era de Deus. Misericórdia, gente. Vou te contar. Meu Deus do céu. Como se comia naquele hotel. Oh, meu pai.
tá bom? É claudiabarros@sabermaisdireito.com.br, tá bom? Se você aí de São Fidélis conhecer, se a família ainda for a mesma dona do hotel, diga que, eles não vão mais lembrar de mim, que isso foi em 1999, mas que eu mandei um beijo. Um beijo. Tá bom, queridos? Fiquem com Deus, fiquem com nosso Senhor. Tchau, tchau, tchau. See you tomorrow, hein? Pretinhos, beautiful people, Madeira de Lei. Um beijo.